Olá, é muito bom nós estarmos juntos nesse momento. Muito bom dia a você, muito bom dia à sua família que está junto conosco nesse momento para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos compartilhando as reflexões que são essenciais para a nossa vida, que são tiradas aqui do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E nós estamos analisando a cada dia uma porção, agora inicialmente, das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas são muito importantes nós estudarmos, porque Jesus aqui descreve o caráter, a essência da vida de todos aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Então, se você quer fazer parte do reino de Deus, é fundamental que você compreenda, que você entenda o que Jesus quis dizer com estas palavras, com estes ensinamentos. E a primeira bem-aventurança, ela diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu gostaria de ler também, para nós ampliarmos a nossa compreensão sobre a primeira bem-aventurança, que fala sobre humildade, eu gostaria de ler Daniel capítulo 4 e o verso 30, que diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Sabe, Nabucodonosor, nesse dia, quem sabe ele saiu ali no pátio, né? No terraço do seu palácio. Ele olhou para a Babilônia, os seus muros enormes, seus palácios, seus jardins suspensos, e o coração dele, em vez de se encher de gratidão para com Deus, de gratidão pela divindade que estava permitindo que ele tivesse todo aquele poder, toda aquela majestade em suas mãos, ele fez totalmente o contrário. Ele olhou para si mesmo e ele acreditou e ele se enganou, achando que tudo aquilo era fruto dos seus próprios esforços, que era fruto do seu desempenho pessoal. Engano fatal esse, não é verdade? Sabe, Nabucodonosor era orgulhoso e tinha orgulho do seu orgulho, tinha orgulho da sua vaidade espiritual, digamos assim. Sabe, Jesus ele faz um ataque à humanidade. Na sua primeira bem-aventurança, Jesus coloca para nós que bem-aventurados, felizes, são aqueles que são diferentes de Nabucodonosor. São aqueles que reconhecem que precisam, que necessitam de Deus para viver, que necessitam de Deus para serem inteligentes, para serem sábios. Sabe, o pecado é o amor mal dirigido. Eu gosto dessa definição. Pecado é amor mal dirigido. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto. E devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando você estuda lá os 10 mandamentos, o primeiro mandamento começa com Deus, né? Está lá em Êxodo capítulo 20. Começa com Deus. Deus precisa ser o centro. Sabe, essa primeira bem-aventurança, ela coloca a realidade de que se Deus não estiver em primeiro lugar em nossa vida, a nossa vida não está organizada com as prioridades corretas. Sabe, esse foi o problema de Lúcifer lá no céu. Se você ler lá em Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, você vai descobrir que o desejo de Lúcifer era ser semelhante ao Altíssimo, ser mais poderoso do que Deus. Diz lá as palavras do profeta Isaías: subirei aos céus, às mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o problema de Lúcifer. Foi por isso que ele deixou a sua santidade, a sua posição no céu, e foi expulso para a terra. Quando você analisa lá no Gênesis, no começo da história humana, você descobre também que este foi o problema de Adão e Eva, um amor mal dirigido, o amor colocado no lugar errado. Eles decidiram colocar a sua vontade em primeiro lugar, o seu desejo, desconfiaram do amor de Deus, e o resultado nós já conhecemos. Vivemos num mundo de pecado, de dor e sofrimento, como consequência desse primeiro pecado. Sabe? Nós precisamos entender isso, amados, que o orgulho, o sentimento de autossuficiente é algo que nos afasta de Deus. É algo que distorce o nosso relacionamento com Deus e distorce o nosso relacionamento com o próximo. O pastor George Knight, que é um escritor
norte-americano, comentando sobre a primeira bem-aventurança, ele diz assim: o orgulho e a autossuficiência, né? Eu posso, eu consigo, permanece exatamente no centro do problema do pecado. Sabe, o problema do pecado não é necessariamente as tentações, né? Não é aquela situação que está me oprimindo, que está me levando a fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado. O problema do pecado é o orgulho e a autossuficiência. É por isso que Jesus começou expondo os princípios do seu reino com bem-aventurados os pobres de espírito. Ele precisava atacar imediatamente a raiz do problema. E esta é a raiz do problema, queridos amados. O nosso coração, um coração que é vaidoso, que é independente. Nada poderia, diz ele, ser feito até que o cerne do problema fosse exposto. Por isso que Jesus começa com bem-aventurado, né? Os pobres em espírito. Você vai perceber que depois, lá na continuação do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre homicídio, Jesus vai falar sobre adultério, sobre divórcio, sobre vingança, sobre uma série de coisas, sabe? Mas nenhuma dessas coisas podem ser, nenhum desses temas, né? Pode ser plenamente compreendido se nós não entendemos esse primeiro ponto, essa primeira questão fundamental, que é sobre o fato de que nós muitas vezes colocamos o nosso coração, as nossas afeições no lugar errado. O pastor George Knight continua assim: a maior necessidade dos seres humanos é de um transplante de coração. Essa é a sua maior necessidade, é a minha maior necessidade. Deus deseja tomar minha vida egoísta e centralizada no eu e transformá-la em uma vida de amor transbordante, tanto por ele quanto por meus semelhantes. Jesus, então, ele ataca a nossa humanidade. O que é esta humanidade? É isso que nós estamos falando. Essa vida independente, essa vida orgulhosa, essa autossuficiência. A grande questão fundamental, estou disposto a ser humilde em favor do reino de Deus? Estou disposto a abrir meu coração para que Jesus possa entrar e fazer morada e modificar aquilo que precisa modificar? Sabe, a Bíblia é muito clara. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus pertence àqueles que sabem que não podem, que não conseguem. Você tem vivido essa experiência? Muitas vezes nós achamos que a experiência cristã tem a ver com você fazer uma lista de regras e aí você se esforça e você vai aperfeiçoando o seu desempenho espiritual para que você possa atingir um certo nível de santidade, né? De acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Isso é religião para você? Sabe, amados, religião começa com nós entendermos que nós precisamos ser pobres de espírito, que nós precisamos expor para Jesus a nossa fragilidade, a nossa insuficiência diante dos desafios da vida. Por isso, a minha oração nesse dia é para que Deus possa fazer essa obra em sua vida. Quer você participar disso também? Quer você permitir que Jesus viva em você e você viva essa experiência de ser pobre de espírito? Então, ore comigo nesse momento e vamos juntos pedir para Jesus que Ele possa fazer isso por nós. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos por essas orientações. E lhe pedimos, Senhor Jesus, que neste dia, nesta semana que temos pela frente, que o Senhor nos ajude a vivermos a experiência da humildade, ó Deus, da humildade que é colocada aqui nas bem-aventuranças. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a abrirmos a porta do nosso coração, pois não podemos transformá-lo, somente o Senhor pode transformar. Nós entregamos a vida de cada pessoa que está assistindo nesse momento em tuas mãos, confiando, Deus, que o Senhor vai guiar os seus passos nesse dia. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família nesse dia, que você tenha um dia de vitórias. Amém? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, coloca lá seu joinha ou coloca o contrário, né? Que você não gostou, é importante que a gente tenha esse feedback também. Que Deus abençoe e até a próxima.